retornando à preliminar, nessas 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal, sempre era uma preliminar, o Supremo reafirmou a sua competência. Foram 1.326 ações penais, sendo algumas já 266 com trânsito em julgado, outras esperando os embargos e outras denúncias recebidas, 1.326 ações que o plenário do Supremo, antes da mudança regimental, recebeu, processou e condenou ou absolveu e julgou, entendendo ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Após a edição da emenda regimental número 59, em 18 de dezembro de 2023, e aí se alterou a competência penal, em regra, para as turmas, e à época, por 10 votos a 1, é importante que se diga, o eminente ministro Luiz Fux, que havia, quando o presidente proposto alteração para retorno ao plenário, votou pela manutenção do plenário, e todos os demais ministros, todos os demais 10 ministros votaram a favor dessa alteração regimental. A partir daí, todas as denúncias, sejam dos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, sejam de outros casos, todas as denúncias passaram a ser oferecidas pela Procuradoria-Geral da República nas turmas. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8 de janeiro. E por que isso? Porque fizemos, e todos se recordam, fizemos uma norma de transição. A norma de transição disse que as denúncias já recebidas pelo plenário continuariam no plenário, uma vez que se fixou, naquele momento, o juízo natural. As futuras denúncias, exatamente porque nenhum órgão sabe qual será a futura denúncia, nenhum órgão do Supremo, seja a primeira turma, seja a segunda turma, seja o plenário, uma vez que isso é prerrogativa constitucional da Procuradoria-Geral da República, as futuras denúncias seriam analisadas sempre pelas turmas. E assim o fizemos. Eu repito, só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, aos crimes relacionados ao dia 8 de janeiro, já fizemos 168 vezes. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Natural, como foi referido pelo eminente relator. E o princípio do juízo natural exige pré-constituição e estabilidade. Porque se houver alteração de competências de acordo com o nome do eventual denunciado, ou de acordo com a cor da capa do processo, ou de acordo com a data, nós temos o risco de vulneração a outro princípio fundamental, conexo ao do juiz natural, qual seja o da isonomia. O eminente ministro Alexandre de Moraes lembrou, são milhares de julgamentos. Aliás, um dos ilustres advogados disse da tribuna com correção: os fatos são idênticos. E é por isto mesmo que o julgamento deve permanecer na primeira turma, porque é esta competência que deriva do princípio do juiz natural e garante a congruência interna no julgamento. E, portanto, a igualdade de todos perante a lei. Então, diferente do que daqui da colar se argumenta, não apenas é o certo cumprir a emenda regimental de 2023. Além disso, seria errado, nesse momento, deslocamentos ad hoc. Na medida em que a previsão regimental pode haver afetação ao plenário? Sim, desde que haja uma questão jurídica singular, relevante. Disso não se cuida. E se houvesse, eventualmente, esse deslocamento, que obviamente não é o caso, sacrificar-se-ia o princípio do juiz natural
por-se-ia em risco o princípio da isonomia, e por isso mesmo penso que o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes, lembra as balizas pelas quais, simultaneamente, deve-se firmar a competência da primeira turma, juízo pré-constituído e que já exerceu essa competência em milhares de casos iguais, assim como também afastar os argumentos conducentes à elisão da competência do Supremo. Apenas uma nota relativa a esta temática do artigo 86, lembrar que, de fato, é um regime excepcional e, por isso mesmo, não comporta aplicação extensiva ou analógica. O artigo 86 se refere exclusivamente ao presidente da República, até por incompatibilidade lógica. Lá está dito que a Câmara autoriza, lá está dito que ao recebimento de uma denúncia, ao afastamento do titular do cargo. Então, até materialmente se evidencia que o artigo 86 é inaplicável para os fins de mudança da competência da primeira turma. Portanto, com essas breves considerações, acompanho o relator. Por quê? Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, o professor de todos nós, dizia essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi que foi depois da modificação dos expedientes, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na reincidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. Hoje determina que a norma que prevalece é esta, de que é competente este Supremo Tribunal Federal, é competente esta turma pela norma regimental que agora prevalece e, como eu digo sempre nos meus votos, ainda que vencida, quando eu sou vencida pelo princípio da colegialidade, e o plenário tendo decidido, o Supremo decidiu e eu acato, como nós fazemos acatar todos os que são julgados pelo Supremo, não seria diferente comigo. E, principalmente, no meu voto, que eu estou levando em consideração com ênfase, como fundamento, é o princípio da isonomia. Se nós julgamos todos os casos referentes aos mesmos fatos, como aqui já foi lembrado, nesta primeira turma, ou se teria nulidade de tudo que foi feito, e aí são de todos os processos que foram mostrados aqui, relatados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, ou este caso
passaria a ser agora um norte para que a gente desfaça tudo e volte a fazer, sendo que nós consideramos que era válido porque foi questionado, foi respondido pelo plenário do Supremo, pela maioria, mas é o plenário e se a decisão for de um ministro, é o Supremo falando, se for de uma turma, é o Supremo falando, se for do plenário, muito mais é o Supremo falando. Razão pela qual, senhor presidente, com base, portanto, na competência que foi estabelecida por norma regimental e que está prevalecendo para todos os julgados referentes a esses mesmos fatos em todos os casos anteriores, quer pelo princípio do devido processo legal, que determina que as normas são estabelecidas em nome do princípio da segurança jurídica, quer, especialmente, em nome do direito que todo mundo tem, todo jurisdicionado tem, de ser tratado igualmente a todos os outros, incluída aí a questão da competência do julgador, que é o princípio do juízo natural. Eu estou votando no sentido de rejeitar essa preliminar, senhor presidente, com as vênias dos entendimentos contrários e com todos os argumentos que foram apresentados pelas nobres defesas. Diante dos inúmeros julgamentos que já ocorreram e nos quais eu me manifestei exatamente pela competência do Supremo Tribunal Federal e também da primeira turma, assim que houve a mudança regimental através da emenda regimental 58 de 2023. Então, mantenho também aqui a minha coerência, ministro Fux, pelos pronunciamentos anteriores em situações que envolviam exatamente atos relacionados ao dia 8 de janeiro, no sentido de reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal e, como eu disse, da primeira turma após a mudança regimental. Quanto à questão da suposta violação ao duplo grau de jurisdição, o eminente relator também já fez referência ao precedente, o RHC 79.785, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, no qual se enfrentou essa questão e o Supremo assentou que a competência constitucional prevalece em relação a outras normas previstas em pactos internacionais. Lembro também, ministro Alexandre, que além do ARE citado por Vossa Excelência, na ADI 5.175, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, também foi assentado no voto de Sua Excelência que o duplo grau não se aplica aos casos de foro por prerrogativa de função. Então, também há um outro precedente nessa mesma direção, de modo que eu estou acompanhando na íntegra Vossa Excelência